Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui nesta quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Chega deixando o seu like, sempre reforço para você esse pedido, porque é super importante para que o YouTube recomende o nosso canal para novos vascaínos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva também no nosso canal, no Fanático Vascaíno. Bom, a gente tem falado muito aqui sobre quem pode chegar ao Vasco da Gama, né? Alguns nomes que fui apurar e não batem, né? Conversando com os dirigentes do Vasco da Gama, mas se vão chegar, alguns vão sair. Essa é uma lógica de mercado. Ontem no café eu falei, olha, só falta assinar o Léo Jardim, então esse vai ficar. Felipe Coutinho depende da negociação com o Aston Villa. Mas e outros? Esforça fica, Lucas Freitas fica, Luiz Gustavo fica, Jean Davi fica, quem mais? Lloyd Augusto fica. Enfim, são jogadores que hoje estão no elenco do Vasco e alguns deles têm recebido sondagens. Gente, para que eu possa deixar muito claro para você, o mercado abre, né, a janela de transferências no dia 10 de julho, porém os clubes já estão mapeando os seus reforços, já estão buscando alternativas, e esses jogadores que eu falei não são jogadores hoje do elenco titular do Vasco, do time titular do Vasco, eles pertencem ao elenco. Vão ser observados, alguns até mais de perto, pelo Fernando Diniz agora, porque o Fernando Diniz vai passar a conhecer um pouco mais esses atletas. Mas outros já estão ficando para trás, como se fosse uma fila, e aí o Vasco vai precisar abrir um pouco de espaço também na sua folha. Não adianta dizer, não, o Vasco está atrás do atacante XYZ. Pô, vai botar mais um atacante no elenco? Hoje, vamos lá, vamos anotar. Nós temos Ryan, Verratti e Nuno, o trio titular. No banco, Adson, Lloyd, Garré e tá chegando o David. 7. GB, 8. Como é que você vai trazer mais um atacante? Falei Jean Davi? 9. Alex Teixeira, 10. Como é que você vai trazer mais atacantes se você já tem 10 no elenco? 3 jogam, 7 vão para o banco. E, na verdade, não vão os 7 para o banco. Muitas das vezes vão 4, 5 deles. Né? Porque o Garré e o Alex Teixeira podem fazer uma dupla função, jogar ali onde atua, por exemplo, o Felipe Coutinho. Mas numa boa. Não tem a menor chance do Vasco trazer sem tirar. Então, desses nomes que eu falei para você, torcedor, do setor de ataque, por exemplo, Jean Davi é um jogador que o Vasco observa porque sabe que há mercado para ele, principalmente por ele jogar, ele tem sido convocado para a seleção chilena, então é um jogador que não se adaptou ao futebol brasileiro, não se adaptou ao Vasco, verdade, por enquanto não. Mas é um jogador que tem mercado, principalmente no país dele, no Chile. Um Colo-Colo da vida, ele pode jogar no futebol uruguaio, o futebol sul-americano. Talvez mais difícil pensar numa negociação na MLS, mais difícil, né? Então, mas é um jogador que tem mercado. E aí o Vasco empresta, vende, faz uma troca, ele é uma boa moeda de troca? Depende da posição que o Vasco vai buscar. O Vasco quer um atacante lado de campo, pelo menos, um camisa 10 e um 5/8. Não está descartada uma vinda de um zagueiro também, porque o Vasco quer buscar reforços. A minha única questão, e que eu venho debatendo aqui no nosso canal, é reforço é para ser titular, para pegar a camisa e jogar. Óbvio que pode sair do time, pode não estar numa fase boa, mas ele vem com o status de... Porque eu entendo que o atual time do Vasco tem jogadores que seriam banco de reservas, né? Ficariam no banco,
se tivessem outros melhores na função. A nossa zaga é um exemplo. A parte de marcação de volante é outro exemplo. A própria armação, Felipe Coutinho não tem um substituto, por exemplo. É uma falha. O Verratti não tem um substituto. Talvez agora seja o GB. Vou continuar aqui o vídeo, mas antes eu quero lembrar você que está rolando a Copa do Mundo de Clubes. E claro, você sabe que na KTO você se diverte. É um site para maiores de 18 anos, para você se divertir. Então aposte em kto.bet.br, mande o seu palpite, mande a sua múltipla e vai lá, cara, olha, é muito bacana. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o meu link. Se você gosta do meu trabalho, usa o meu link, abra uma conta em kto.bet.br, tem chance aí aumentada, tem ganho, rapaz, tem cada coisa boa aí, e tem grandes jogos hoje, tem Real Madrid em campo, por exemplo. Outro convite que eu quero fazer para você, hoje, 6 da tarde, anota na sua agenda aí, 6 da tarde, você, torcedor vascaíno, nós vamos entrevistar Felipe Carregal. Felipe Carregal é o vice-presidente jurídico do Vasco da Gama. Há muitos assuntos para serem debatidos. Recuperação judicial, reforma de São Januário, passa por uma questão jurídica muito intensa, negociação da SAF do Vasco, processo contra a 777, arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Olha, 5 temas importantíssimos, fora o desmembramento de cada um deles. Porque aqui você tem 3, 4 temas, aqui mais 5, 6, 7. Meu irmão, olha, o papo vai render. E eu conto com a sua audiência a partir das 6 da tarde ou 6 da noite, como você queira. Deixa eu recuar o time, já que eu comecei lá na frente, falando dos atacantes, né? E os zagueiros? Nós temos hoje à disposição a zaga titular, João Vitor e Lucas Freitas. Luiz Gustavo era titular, perdeu a posição. Maurício Lemos veio com o estado titular, mas não consegue ter sequência. Tem o Lucas Oliveira e o menino Lincoln. Então, 6 zagueiros no elenco. O Vasco já abriu mão do Capasso. Já abriu espaço nesse setor. Capasso já vazou. Esses jogadores aqui, os Lucas são observados, mas o Freitas está jogando. Então o mercado olha assim, opa, esse cara podia vir para cá. Já houve uma sondagem, um clube turco por ele. Inclusive, representantes estiveram no estádio, vendo bem de perto o Lucas Freitas. O Vasco não vai negociar? Ué, dependendo, valor que pagou, valor que pode levar, por que não? Né? É dinheiro que entra em caixa e aí você abre o espaço para trazer um zagueiro. Não está no radar nesse momento trazer um zagueiro. Se tiver uma oportunidade de mercado, com certeza. Ainda em relação ao Felipe Coutinho, que eu falei um pouco antes, o contrato dele com o Aston Villa segue. Os representantes dele estão buscando o Aston Villa para ter um entendimento. E o Vasco está esperançoso. Se não for um ano, pelo menos 6 meses com o Felipe Coutinho seguindo no Vasco da Gama. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não citei o Puma Rodrigues, né? Mas o Puma hoje, pelas conversas que já tive com as pessoas do Vasco, há um entendimento de que ele é um substituto imediato para o Paulo Henrique. O Paulinho, ou Paulo Ricardo, menino da base, ainda é um menino. Já na esquerda você tem 4. Riquelme foi reintegrado, Leandrinho está voltando, Vitor Luiz e Piton. Se o Vasco não vender o Piton, não tem como ficar com 4. Entendo que a reintegração do Riquelme é para dar minutagem e linha na pipa. Como é que você vai vender ou emprestar ou negociar um atleta que está afastado? O Diniz resgata o Riquelme, com quem trabalhou na primeira passagem no Vasco, 2021, naquela Série B, e aí vai para o banco, alguns jogos, ficou no banco, foi relacionado e tal, e aí o empresário dele, salvo engano é o Carlos Leite, vai ter essa missão, junto com o Vasco, de buscar ou um comprador, um novo clube, enfim, ele já rodou, foi para o Sport, inclusive, mas não vejo ele como um lateral que possa ser utilizado no Vasco da Gama. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até mais tarde aqui no seu canal, na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Tchau, tchau!